Prezados amigos que nos assistem, mais uma sessão de Vitrines da Vida. E hoje escolhemos um tema que, embora é muito comum, temos notado que há falta de compreensão nesse sentido. E por isso escolhemos falar sobre a família, sobre o lar. Dentro de Vitrines da Vida, a família. Prezados amigos, quando nós pensamos em sociedade ou qualquer comunidade, nós devemos sempre ter em mente que a sociedade em geral, ou mesmo a nação, é formada de lares, que é a célula máter da sociedade. E esses lares, que constituem uma nação ou uma sociedade em geral, são formados de alguns elementos. Quando falamos em família ou falamos em lar, nós queremos nos referir aqui especificamente à visão que se tem de família e de lar dentro das Escrituras Sagradas. Sabem, quando o relato do Gênesis apresenta como é que o homem foi formado, qual é a origem do homem, é interessante notar que durante aquela semana da criação, a Escritura Sagrada sempre apresenta cada dia como tendo sido muito bom. Só que, no sexto dia, quando o homem foi criado e colocado nesse planeta, há uma citação, há uma declaração: não é bom que o homem fique sozinho. Isto quer dizer que o homem é um ser incompleto e que, para completar como pessoa humana, há necessidade de ele ter uma companheira. E aqui, a semelhança de outros animais, e foi criado o dimorfismo sexual, homem e mulher. E então, a mulher, relatada no Gênesis como sendo criada a partir de uma costela do homem, então, essa parte, a mulher, foi apresentada para completar o lar, completar a família. E uma das questões apresentadas é: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Aí vem um papel fundamental do sexo, a função primordial do sexo. É verdade, não é única. Há várias outras funções, mas a primordial é exatamente isso, de prorrogar, prolongar, promover a sucessão de gerações e o aumento da população. Então, crescei, multiplicai-vos, é exatamente uma ordem recebida para que o homem produzisse outros seres semelhantes a si mesmo. E é um privilégio, é uma, diria, responsabilidade tremenda em que o homem possa produzir por um ato da sua vontade, não é somente um ato de instinto, mas ele pode dirigir isso por meio da sua vontade, de produzir outros seres semelhantes a ele mesmo. E aí, então, se estabelece uma família, isto é, pai, mãe e filhos. É interessante notar o seguinte, que hoje em dia, pelo mundo afora, inclusive aqui no nosso país, há eu diria, a ideia, para não dizer aberração, de querer formar uma família com indivíduos do mesmo sexo. E eu fico me perguntando, se a formação de uma família, isto é, de procriação, reprodução, deve ser um processo que deve ser usado para aumentar a família, para crescer a população, eu queria saber como é que se pode produzir um novo ser com indivíduos do mesmo sexo. Ora, o dimorfismo sexual foi estabelecido já na criação e, através da natureza, continua. Quando um indivíduo é concebido, imediatamente, por meio da
conjugação do gameta masculino com o gameta feminino, que começa aí a existência de um novo ser. E, de acordo com o conhecimento que se tem da ciência, a biologia determina se o indivíduo vai ser, a natureza determina se o indivíduo vai ser homem ou vai ser mulher. E todo mundo sabe, isso é lugar comum para as pessoas que têm um pequeno conhecimento de biologia, que o elemento, o gameta masculino, ou seja, o espermatozoide, pode ter, além das outros cromossomas que tem um cromossoma que pode se diferenciar nele e aí provocar a existência ou de um homem ou de uma mulher. Se o cromossoma determina o sexo for X, que eles chamam, ajuntando com o cromossoma do óvulo feminino também X, quem vai nascer é uma menina. Se no homem o cromossoma for Y, cruzando com o cromossoma X da mulher, que sempre é X, vai ser um homem. Aí está, desde a concepção, já estará determinado se o indivíduo vai ser homem ou vai ser mulher. Agora, quando nasce, cresce, se desenvolve, e então, durante o crescimento, desenvolvimento do indivíduo, de acordo com o seu sexo, vão começar a funcionar uma série de hormônios, ou seja, de glândulas funcionando, produzindo hormônios que vão justamente determinar características físicas de homem e características físicas de mulher. Os dois não são iguais, são diferentes. E justamente a mulher foi dada ao homem para completar. Então, certos aspectos da personalidade masculina precisam ser completados por certos aspectos da personalidade feminina. E aí, então, se constitui aquilo que nós chamamos de uma família, um lar. E através de um ato de decisão da vontade de um homem e da mulher. Isto é, a decisão de viverem juntos e agora fundarem um outro elemento que nós chamamos de lar. Então, começa a vida em comum entre duas pessoas que, formando esta outra unidade chamada lar, podem crescer de acordo com a vontade de cada um também. Por quê? Porque os processos naturais que existem dentro do organismo humano podem ser controlados, em grande parte, através da vontade, das decisões de um indivíduo. Então, começa a família. É interessante notar que, de acordo com os próprios estudos da biologia, que não somente as funções físicas ou fisiológicas do organismo do homem serem diferentes dos da mulher, também o processo de desenvolvimento do pensamento, da razão, da mente, o homem pensa de maneira diferente do que a mulher, em virtude da diferença de sexo e também do seu desenvolvimento. É interessante notar que há pessoas que parece que não ficam satisfeitas com o seu papel ou de homem ou de mulher e agora querem passar para outro lado. Não vou comentar mais disto porque eu quero aqui hoje analisar um pouquinho o papel de homem e de mulher dentro da sua formação de um lar. Ora, há funções específicas de homem, funções específicas de mulher. E à medida que o homem vai se desenvolvendo, a criança, o menino, ele vai se conscientizando de que ele não é igual a ela. E, logicamente, existem características específicas, não só físicas, mas também intelectuais ou mentais, que o homem desenvolve. E uma das questões fundamentais é o homem aceitar o seu papel de macho, de masculino.
dentro da natureza fornecida a ele. Isto é, ele deve formar-se uma estrutura mental de homem. E, através dessa estrutura mental, exercer as funções de homem. A mesma coisa a menina. Ora, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, chega em certa época da vida, começam a funcionar as glândulas endócrinas e ela então vai desenvolver características femininas. E cabe também a ela desenvolver a estrutura mental de menina, de moça, de mulher e de fêmea. Aí, homem e mulher se unindo para completarem e se formarem a unidade do lar, vem agora sendo acrescentados os filhos, ou homens ou mulheres, meninos e meninas, e então começa essa mini-sociedade, diria, ou seja, uma célula máter para a sociedade depois, o que nós chamamos de lar. E se o homem, como ser inteligente que é, e que deve ser, ele reconhece o seu papel, a sua função, e ela também, e viverem agora em harmonia, vão produzir um clima, uma atmosfera de segurança, de tranquilidade, de paz, mas de lutas e de esforços, porque para manter, para sustentar uma família, não é brinquedo. Nós temos que produzir para que a família se sustente. E essa produção, na maior parte, deve caber ao homem. Isso não impede que a mulher também possa ajudá-lo, mas há um papel que é reservado para a mulher, que é justamente criar, ensinar, educar e nutrir as crianças, enquanto o homem trabalha fora. É verdade que a sociedade moderna transtornou tudo isso. Ninguém vai me agora dizer que não, que as coisas devem ser diferentes. Eu sei. Em virtude de uma série de fatores que estão influindo sobre a sociedade, muitas vezes a mulher precisa sair também em busca do ganha-pão. No entanto, ela não pode nem deve abandonar, deixar o seu papel de mulher dentro da vida do lar. E aí eu sei também, porque passei por essa experiência durante muitos anos da vida, em que a esposa, além de dirigir, controlar as coisas de cada dia, embora ela possa ter a ajuda do marido também nesse aspecto, mas ela, como mulher, tem a prioridade, diria eu, e tem o privilégio de ter certos elementos na sua personalidade que não podem ser ocupadas pelo homem. Quando o homem começa a ocupar funções femininas, então começa a haver um problema que, numa certa ocasião, alguém num jornal chamou de o terceiro sexo. O sexo que começa a aparecer entre homem e mulher. Quando o indivíduo não é mais homem, também não pode ser mulher em todo sentido e fica no meio. Eu diria, coluna do meio. Isso traz problemas tremendos. E a psicologia, hoje em dia, já estudou suficientemente isso para mostrar que os problemas tremendos que existem hoje em dia na família e de esfacelamento, não só da família, mas, consequentemente, da sociedade, é exatamente o problema de que homem e mulher estão abandonando a sua função precípua e começando agora a se meter na função do outro. É interessante notar que na realização não só de elementos físicos, de força, de resistência e assim por diante,
mas também em funções psicológicas, funções mentais. Homem e mulher são diferentes e precisam se completar para que uma família exista de maneira harmoniosa, de maneira pacífica e que se desenvolvam onde indivíduos, os filhos nesse caso, se desenvolvam como personalidades bem equilibradas, integradas, sem haver aberrações nem descompassos. É interessante notar que para a existência de harmonia dentro dos elementos da família, há absolutamente uma necessidade fundamental e que existe também na natureza. A natureza funciona, a natureza nos seus vários aspectos e de funções e atividades funciona de uma maneira regular. E essa maneira regular é em função das leis que existem na natureza. Se eu solto um objeto, esse objeto vai cair. E nós dizemos isso é por causa da lei da gravidade, né? Se um indivíduo está numa velocidade dentro de um carro a 100 km por hora e ele então quer fazer uma curva de 90 graus, o carro vai tombar. Por quê? Porque é lei da inércia. Então, são leis. A natureza toda funciona em função de leis. E em virtude disso é que existe ordem. Em virtude disso é que nós podemos prever fatos, prever acontecimentos na natureza. E ainda mais, é isso que permite que haja a ciência. Se um fenômeno ocorresse de uma maneira hoje e os mesmos elementos no dia seguinte fossem completamente diferentes, não seria possível o estudo da ciência. A ciência não teria a oportunidade de descobrir tudo aquilo que pôde a respeito das leis naturais e do funcionamento da natureza. A mesma coisa também com a mente humana. Nós conhecemos, quem estuda um pouquinho de lógica, de filosofia, conhece a lógica. A lógica não é nada mais do que estudo das leis que devem reger o pensamento humano para que esse pensamento seja válido. Ora, como a mente também funciona em virtude de certas leis, essa mesma mente pode compreender a natureza que funciona através dessas mesmas leis. Então existe a compreensão e previsibilidade das coisas. Eu acho muito interessante que hoje em dia o homem parece que está perdendo essa noção de usar das leis, da lógica, para a sua própria vida. Então começa a agir de maneira contrária totalmente à função das leis naturais. E, logicamente, está colhendo o resultado disso. Escrevendo outro dia um pequeno artigo sobre nosso dever de prevenir melhor do que remediar. Ora, se um indivíduo com a inteligência que tem já descobriu que executando, exercendo certas funções e certas práticas vai ir de contra a sua própria natureza, do seu próprio organismo, ele pode prever coisas que vão acontecer. E é isso aquilo que vai acontecer. Pode ser desastroso, pode ser até fatal para o indivíduo. Vamos tomar como exemplo aquilo que eu citei outro dia num artigo. Uma rodinha de amigos. E, aliás, o homem é um ser social, não vive sozinho. E então, numa rodinha, eles começam a conversar, partilhar das suas experiências e ter a amizade, né, o companheirismo. E então começam, logicamente, a também tomar alguma coisa para se distrair. Então lá vem a famosa cervejinha. Geladinha, dia de calor, e continua o bate-papo. Quando chega em certo momento, o receptáculo da cervejinha esvaziou-se, o copo, e então enchem outra vez. E conversando, enchem outra vez, e assim vai. Em dado momento, diz, bom, termina aquela... alguém lembra, nós temos que terminar isso, vamos sair e tal, e vão entrar dentro do carro.
O indivíduo, será que não pensa um pouquinho que ele não tomou uma cervejinha? Ele tomou 2, 3, 4. E outro dia, como alguém disse numa reportagem aí, onde houve um acidente, havia tomado 9 latas de cervejinha. Foi guiar carro e aí, logicamente, o álcool deturpa, transtorna totalmente o funcionamento da mente. E então o indivíduo só pode ter o resultado que é um desastre, um acidente, certo? Agora, nós seres humanos não podemos usar da capacidade da razão de pensar, será que aquilo que eu estou fazendo agora, estou tomando certas decisões e praticando isso, o que vai trazer como resultado? Notem, é dentro da função mental, do raciocínio, da razão, a relação entre causa e efeito. Ora, se uma causa, continuando sendo executada, vai provocar um defeito, um efeito totalmente desastroso, nós temos que pensar um pouco nisso. A mesma coisa se refere quando nós estamos agora estabelecendo uma relação familiar, marido e esposa. E é interessante, hoje em dia, está dentro das estatísticas, demonstra-se que mais de 50% em algumas sociedades de um casamento termina em separação, em divórcio, e briga, e muitas vezes em morte. Todo dia a gente vê isso nos jornais. Um indivíduo ou uma mulher não ficaram satisfeitos com a separação e então vai e acaba com a vida do outro. Como se isso resolvesse o problema. Será que nós não pensemos pensar um pouquinho que não resolve? Mas estava sob efeito das emoções. E nós chamamos isso de crime passional. O que quer dizer crime passional? É o crime cometido em que a paixão, ou seja, as sensações, as emoções, se tornam muito mais fortes do que a própria razão. E então o indivíduo começa a cometer desatinos. Esfacela-se a família. Será que nós não podemos usar um pouquinho do raciocínio e pensar, existe alguma diferença, algum problema de relacionamento entre marido e esposa? Por que nós não podemos sentar à beira de uma mesa e conversarmos, raciocinarmos, pensarmos quais são as causas que estão promovendo essa incompreensão, essa discordância entre marido e esposa e encontrarem uma solução comum? No meu trabalho de mais de 50 anos de lidar com casais e famílias, tenho notado o seguinte: o problema fundamental de falta de compreensão é o que eu chamo de egoísmo e egocentrismo. O indivíduo olha em primeiro lugar para os seus interesses, para o seu bem-estar, e não tem nenhuma consideração para com o outro, quando o outro pensa de maneira diferente. Numa certa ocasião, chegou um indivíduo, havia um dito que eu era vamos dizer, um expert em relacionamento familiar. E então, daquele momento em diante, eu não tive mais tempo nem para almoçar. Mas chegou um indivíduo praticamente arrastando a esposa e me dizendo o seguinte: olha, professor, eu vim aqui para o senhor dar uns conselhos para essa mulher. Eu dou ordens e ela não me obedece. E então, nós não podemos mais continuar assim. Ela vai ter que aprender a obedecer. Quando eu notei isso, a maneira como ele falou, eu simplesmente perguntei: escuta, eu pensava que ela fosse a sua esposa e não a sua empregada. Quanto que o senhor paga por mês para ela obedecer às suas ordens? Aí ele se assustou. E ela olhou para mim e respirou aliviada. Bom, para encurtar a história, depois de uma meia hora de conversa, ou pouco mais, os dois saíram abraçadinhos, decididos a resolver os seus problemas de maneira diferente. O homem ter que aprender que a mulher é um ser humano, é um ser que tem os mesmos direitos dele e ele precisa aprender a respeitar a esposa como ser humano. E ela também
tem que aprender o seguinte, a entrar em acordo com o marido e não permanecer naquela turrice, não, eu vou mostrar que eu posso desobedecer às ordens dele e ele vai ter que me aceitar dessa maneira. Ora, nós temos que entender o seguinte, seres humanos receberam não somente afeição, mas receberam também razão. E acima da razão, a vontade. Então, se casaram, quando o juiz de casamento, ou o padre, ou o pastor, seja lá quem for, perguntar, é de sua livre e espontânea vontade casar com fulano ou com a cicrana? Responder que sim. Então, se é a vontade, deve ser também a vontade do indivíduo de aprenderem a viver bem um com o outro. E dessa maneira, usando da razão, decidindo pela vontade a encontrar um caminho. Agora alguém diz, bom, mas e se nós não entrarmos em acordo? É verdade. O homem não deve impor a vontade sobre a mulher não deve impor a vontade sobre o homem. E aí alguém vai me perguntar, e agora, como é que eu vou resolver? Aqui está, meu amigo. Quem estabeleceu o casamento foi Deus. Ele que criou o homem, ele que criou a mulher e realizou primeiro o cerimônia de casamento. E então, a base para um bom relacionamento é homem e mulher estruturarem a sua mente de acordo com esse livro, com a Escritura Sagrada. E aí, a vida será uma maravilha. Posso dizer isso por experiência. Vou completar daqui a uns dias 57 anos de casado, 59 de noivado e 61 anos de namoro. Porque eu continuo namorando aquela garota com quem eu me casei há 57 anos atrás. E, meus amigos, fundamentado em quê? Nos princípios que são apresentados na Escritura Sagrada, que é a mensagem de Deus para os seres humanos, para mim e para você. Experimente isso e você vai ver que o casamento se torna uma felicidade. O casamento se torna um pedacinho de céu aqui na terra. E então vocês vão aprender. E vão aprender, meus amigos, que é bom, é gostoso, é feliz o lar que encontra esta solução. Experimente e você vai ver. Obrigado pela atenção.